Salve, Tavano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Na aula passada, para quem não lembra, a gente falou sobre a população dos Estados Unidos, como ela foi formada, como os Estados Unidos formou sua população. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os aspectos econômicos dos Estados Unidos. Para começar, eu vou dar uma introdução muito rápida e muito simples para vocês entenderem a complexidade de se estudar isso. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, ou seja, o país mais rico do mundo, e com a economia mais diversificada. Então, diferentemente de, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra, Japão, onde a economia basicamente é industrial, os Estados Unidos têm uma economia muito, muito diversificada. A economia americana não é só indústria, ela é setor de serviços, ela, como, por exemplo, turismo, e também agrícola. Os Estados Unidos também é uma potência agrícola, cara. Então, os Estados Unidos, ele consegue mudar tudo isso, ter tudo isso numa maneira só. Então, para a gente começar a aula, vocês vão pegar o livro lá na página 116. Pegou? Pegou já, né? Olha só. Os Estados Unidos mantêm a maior economia do mundo, segundo diversos indicadores econômicos e de produção de itens industriais e agropecuários. Os Estados Unidos, ele é dividido em quatro grandes regiões, né, que é a Nordeste, a Planície Central, o Sun Belt, eu vou explicar porque o nome Belt, Sun é só, e o Oeste. Eu vou explicar rapidinho qual é a importância de cada uma, que você consegue ver. Deixa eu me ajeitar aqui para aparecer o mapa aqui do lado. Esse mapa ele é extremamente complexo de a gente entender. Eu vou explicar uma por uma. Primeiro, a gente tem que entender que cada bolinha roxa daquelas são as grandes cidades, as cidades importantes. Você vai achar Nova York, a maior cidade mais importante dos Estados Unidos, Washington, Los Angeles, a segunda maior e segunda mais importante cidade dos Estados Unidos, até cidades menores, como Houston, Denver, St. Louis, Cincinnati, Detroit, e até mesmo cidades de outros países, como Quebec, Montreal, Toronto e Vancouver, no Canadá, e também Tijuana e Ciudad Juárez, no México. São cidades ou de divisa com os Estados Unidos ou muito próximas dos Estados Unidos, que acabam tendo uma importância muito grande na economia dos Estados Unidos, por vários motivos esses que eu vou explicar. Aí você vai ver ali três círculos verdes ali, tipo umas linhas verdes, que é o espaço integrado com dinamismo transfronteiriço, ou seja, era isso que eu estava falando. São regiões onde uma cidade depende, as cidades americanas não estão sozinhas. Tem regiões de outros países, Canadá e México, junto com as cidades americanas. Eu vou usar os exemplos de Tijuana e Ciudad Juárez, que são os exemplos talvez mais fáceis de entender. Tijuana, próximo da Califórnia, a pouquíssimas horas de carro de Los Angeles, e Ciudad Juárez, próxima eu esqueci o nome do estado ali, o Texas. Por que essas duas cidades são tão importantes? Porque pagar funcionários mexicanos é mais barato que pagar funcionários americanos. Os salários no México são mais baixos que nos Estados Unidos, até por serem um país mais pobre. Então, fábricas americanas são montadas nessas cidades, em Tijuana, em Ciudad Juárez, porque é muito mais simples e fácil. Você monta, por exemplo, a fábrica de carro da Ford. Você monta os carros da Ford todo no México, extremamente mais barato, 30%, 40% mais barato, está do lado dos Estados Unidos. O México ganha, porque arrecada imposto, gera emprego, gera riqueza no México, e os Estados Unidos ganham porque vende produto mais barato. Essas empresas americanas vendem produtos mais baratos. Então você tem essa vantagem e essa desvantagem. Já o outro lado, o norte, como o Canadá é um país bem mais rico que o México, quase tão rico quanto os Estados Unidos, são áreas de dinamismo comercial mesmo. São cidades que se ligam, que se conversam, por serem cidades muito ricas. Toronto, Montreal, Quebec e Vancouver são cidades muito ricas do Canadá. Então é muito fácil.
E como elas estão muito próximas a grandes cidades, e cidades muito ricas dos Estados Unidos, como Detroit até muito pouco tempo atrás era a cidade que mais fabricava carros no mundo, né? É onde nasceu a Ford, por exemplo. Chicago e Seattle, você tem essa conversa entre essas cidades. Cidades ricas se conversam, dinheiro ele circula. E também essas linhas roxas, que é o fluxo de população, capitais, atividades, deslocação. Ou seja, é da onde saem as pessoas, o dinheiro, em sua maioria, e para onde vão. Ou seja, eles saem do nordeste dos Estados Unidos em direção ao Sun Belt, principalmente, a região ali sul e oeste dos Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra belt. Eu quero deixar bem claro, tá aqui embaixo, porque belt. Belt em inglês significa cinturão, né? Quando a gente fala em belt ou cinturão, a gente vai usar muito a palavra belt. O belt, eles pegam uma região que, por exemplo, que fabrica... Vamos pegar Brusque, Blumenau. Aqui seria o Textile Belt. Por quê? Porque aqui se fabrica muito, a principal produto daqui são tecidos e roupas, ou seja, é o produto têxtil. O belt, porque é uma região, o belt seria uma região ligada a um produto. É difícil de entender, mas vocês vão entender enquanto eu vou explicando as regiões. A primeira região é a região Nordeste, a mais rica dos Estados Unidos. Também é conhecida como Manufacturing Belt, ou Cinturão da Manufatura. Essa região concentra indústrias tradicionais, com destaque para a petroquímica, siderúrgica, automobilística, têxtil e eletrônica. Olha como é interessante. O Manufacturing Belt, ele não é um produto, ele é uma região de extrema atividade industrial. E dentro desse Manufacturing Belt existem outros belts. Eu tenho um aqui que é o Cinturão do Ferrugem, que é um dos mais importantes, fica entre Pittsburgh e Chicago, naquela região. É o Rust Belt, que fica dentro do Manufacturing Belt. Deu para entender? São regiões com um certo produto, com uma certa atividade econômica, a gente chama de belt. E pode ter um dentro do outro, é algo dinâmico, não é algo fixo. Apesar do declínio da atividade industrial na região, ela ainda concentra o poder econômico, político e financeiro do país, abrigando a capital Washington, a cidade mais rica, Nova York, a terceira cidade mais rica, que é Chicago, a região principal de indústrias, que é entre Detroit, Pittsburgh, própria Chicago. Próximo às grandes cidades, concentram-se o cultivo de hortaliças e a pecuária leiteira, para abastecer o amplo mercado consumidor da região, obviamente, que é onde tem muita gente, as pessoas precisam comer. E as cidades menorzinhas, nesse belt, eles têm produtos agrícolas, principalmente o leite e as hortaliças, que precisa de uma... E as hortaliças e o leite, eles não ficam por muito tempo, né? Eles estragam muito rápido. Então você precisa ter próximo ali, a fabricação próxima de onde vai ser consumido. Que apresenta a maior concentração populacional do país, distribuída em grande número de cidades, com destaque para Nova York, considerada a capital financeira não dos Estados Unidos, mas do mundo. O Nordeste americano, o Manufacturing Belt, tem a cidade mais importante do mundo. Eu diria que tem as duas cidades mais importantes do mundo. Nova York, a capital financeira, onde as grandes empresas do mundo, por mais que a empresa ela esteja no Brasil, na Alemanha, na França, se ela quer vender para os Estados Unidos, ela tem um escritório, ela tem uma fábrica, ela tem alguma coisa em Nova York. Porque é ali que se concentra todo a questão de negócios dos Estados Unidos. Por isso ela é a capital financeira do mundo. E a segunda cidade mais importante do mundo é Washington. Né? A gente está vendo, esse vídeo está sendo gravado e lançado durante a eleição americana. O mundo parou para assistir a eleição nos Estados Unidos. O mundo para assistir a eleição no Brasil? Óbvio que não. Na Polônia, na Irlanda, em Singapura? Claro que não. Acho que Singapura nem tem eleição. Claro que não. Mas o mundo para ver a eleição americana. Porque o que os Estados Unidos fizer vai melhorar ou piorar vários países no mundo, inclusive o Brasil. Aí depois a gente passa para a planície central, que está ali de verdinho, também é bem grande.
O relevo relativamente plano, a fertilidade do solo, a presença de pastagens naturais, chamadas de pradarias, estão entre os fatores físico-naturais que favorecem o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, atividades caracterizadas pela intensa mecanização e o emprego de tecnologias de ponta. As melhores tecnologias do mundo, obviamente, estão lá. Destacam-se as áreas produtoras de trigo, ou Wheat Belt, ou de milho, Corn Belt. Como é que é trigo em inglês? Wheat. Como é que é milho em inglês? Corn. Deu para entender, né? Os belts. E as atividades associadas à agroindústria. O Nordeste é o Manufacturing Belt. Está no Nordeste, Manufacturing Belt está no Nordeste. A gente está falando de indústria e setor financeiro, bancos, escritórios de indústria, escritório das empresas, não é a fábrica, mas o escritório. A planície central, a história muda. O foco deles já não é a indústria, já é a agricultura. Milho, soja, trigo, criação de animais, carne, leite, que não só abastece os Estados Unidos, como abastece parte do mundo. Os Estados Unidos é um grande exportador de comida, né? Cinturão do Sol, o Sun Belt, Sol, Belt, cinturão. Abrange desde a região sul até a costa oeste dos Estados Unidos. O nome Sun Belt porque é região de calor nos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos e a área da costa oeste são as áreas mais quentes dos Estados Unidos, onde tem mais calor. Por isso o nome Sun Belt. Não é porque eles fabricam sol. Tá, destaca-se pelo forte crescimento econômico com a industrialização recente. Lembra que eu falei do Nordeste, que a industrialização lá é uma industrialização antiga, mais tradicional? No Sun Belt tem de indústrias mais novas. As indústrias mais novas dos Estados Unidos estão lá justamente pela proximidade com o México também, que eu falei lá no começo da aula. Apresenta grande diversificação de atividades, como hortifruticultura, né? A maior produção de laranja do mundo fica na Flórida, curiosidade. Onde hoje fica a Disney, o parque da Disney, até ser o parque da Disney era uma plantação de laranja. O cultivo de produtos tropicais, como cana-de-açúcar, tabaco e algodão, que não dá no frio, só no calor, né? Então eles usam Sun Belt para isso. A indústria têxtil, porque lá produz-se muito algodão, então está próximo. E a indústria alimentícia, porque fabrica-se tem muita fruta e hortaliças lá também. Destaca-se pela exploração do petróleo na região do Golfo do México, na região ali do Texas. Se vocês olharem no mapa lá da página 116, ali na região de Dallas, Houston, né? E também no Golfo, onde está escrito Golfo do México, no mar tem muito petróleo ali. E pela indústria petroquímica da costa oeste. Óbvio que se você tem petróleo ali naquela região gigantesca, tem muito petróleo, uma das maiores regiões produtoras de petróleo do mundo, se não me engano é a terceira maior, atrás só da Arábia Saudita e da Rússia. Você vai ter indústrias que vão transformar aquele petróleo bruto em gasolina, em tecido, em remédio. Sim, tem remédio feito de petróleo. Próximo a São Francisco, lá no extremo oeste, São Francisco, Los Angeles, naquela região, mas principalmente São Francisco, há uma importante região conhecida como Vale do Silício, onde se concentram empresas de tecnologia, centro de pesquisas e importantes universidades. Google, Facebook, que é dona do Instagram, quem mais? Microsoft, que faz o Windows que a gente vê no celular, no computador. Enfim, dezenas de empresas de tecnologias ficam no Vale do Silício. Por motivos simples. Porque no Vale do Silício você tem uma oportunidade de fazer negócios entre essas empresas. Você quer estar perto de alguém que você vai vender ou comprar. Você quer estar perto de alguém que vai te dar dinheiro. Ou de quem você vai dar dinheiro e comprar alguma coisa que seja importante. Por isso que eles se concentram naquela região. E silício, só por curiosidade, ele é um produto que não é retirado lá. Curiosamente, o Vale do Silício é um apelido. O silício é um produto que ele é usado para fazer chips e placas de computadores, celulares. Quem já viu um computador aberto ou um celular estragado que abriu, tem aquelas plaquinhas verdes. Aquele verde é silício. Por último, mas não menos importante, o Oeste. Com predominância dos climas árido e semiárido, ou seja, é muito seco, muito pouca chuva. Há importantes áreas de agricultura irrigada, especialmente no cultivo de frutas,
Também se destacam a pecuária bovina de corte, ou seja, para carne, e a extração de minérios das montanhas rochosas, principalmente carvão mineral, ouro, ferro. Na região há grande número de parques nacionais, como Yellowstone, que fica entre Wyoming e Montana, dois estados, e o Grand Canyon, no Arizona, que a gente já cansou de ver em filme. Quem nunca viu uma série, um desenho, um filme, que eles foram para Yellowstone, ou que eles foram principalmente para o Grand Canyon. O Grand Canyon parece tudo quanto é desenho e filme por aí. E eu digo que o oeste dos Estados Unidos é o Brasil que deu certo. A economia dessa região é muito parecida com a do Brasil. É criação de animais, plantações e também o turismo. Eu não vou me estender muito, eu tenho mais coisa para falar sobre a economia dos Estados Unidos, que é como ele se tornou a grande potência mundial, mas isso fica para uma próxima aula. Façam todas as atividades que eu pedi, não esqueçam de fazer e me enviar. E até a próxima.